Com a disseminação do novo coronavírus no Brasil e no mundo, muito se tem debatido se os casos de contaminação de empregados poderiam ser considerados doenças ocupacionais, se tornando assim uma responsabilidade civil do empregador. Essa responsabilidade seria objetiva ou subjetiva? Para falar sobre este assunto, nosso convidado de hoje é o advogado Murilo Chaves. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra. Muito obrigado, Fabiola. Doutor Murilo, a Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional? Sim, ela pode ser considerada uma doença ocupacional, a depender da comprovação do nexo de causalidade, que é a relação entre a contaminação da doença e o exercício da função, da atividade profissional pelo empregado. Mas esse nexo é fácil assim de ser provado ou não? É bem complicado de ser comprovado, porque a própria Organização Mundial de Saúde fala que não tem condição de perceber, de analisar, mesmo por algum exame, o momento do contágio, a data do contágio, já que nós falamos de um vírus de alta transmissibilidade. Então, lá na medida provisória 927, o artigo 29 procurava resguardar os empregadores, falando que a doença não seria considerada doença ocupacional, salvo comprovação, e aí interpretava-se pelo empregado, do nexo de causalidade, que é uma prova diabólica, uma prova impossível do empregado fazer. O STF entendeu que esse artigo era inconstitucional, suspendeu a eficácia desse artigo da medida provisória, mas também não falou que a Covid-19 é uma doença ocupacional. O que ele falou é que tem-se mesmo que comprovar o nexo de causalidade, mas que essa comprovação tem que ser feita pelo empregador, o que nós também entendemos que é uma prova muito complicada. Então, Murilo, quais os impactos previdenciários e trabalhistas após essa decisão do STF? Caracterizado o nexo de causalidade, e aí nós podemos dar um exemplo mais fácil, por exemplo, um profissional de saúde que está lidando na linha de frente do combate ao novo coronavírus e se infecta. Então fica mais fácil para esse profissional comprovar o nexo de causalidade. Comprovado esse nexo de causalidade, é uma doença ocupacional que exige um afastamento trabalhista comum. Então tem que se afastar. No caso dos profissionais de saúde, os profissionais da linha de frente, eles se afastam por um período e já retornam porque precisam da mão de obra dele lá no hospital. Mas ele tem que se afastar, depois ele volta ao trabalho e teria direito à estabilidade, por ser uma doença ocupacional, comprovado esse nexo de causalidade. Então tem um impacto para o INSS, que paga além do 15º dia, se for o caso, tem um impacto para a empresa, para o empregador, que paga esses primeiros 15 dias, sem conseguir utilizar a força de trabalho do profissional, e depois tem o impacto para o empregador da estabilidade, caso comprovado esse nexo de causalidade. A responsabilidade do empregador em caso de adoecimento do empregado será objetiva ou subjetiva nesse caso? Em que hipótese poderá ser utilizada a teoria do risco criado? Eu entendo que nesse caso a responsabilidade é subjetiva, porque tem a obrigatoriedade da comprovação do nexo de causalidade. Ou pelo empregador ou pelo empregado, tem-se que dar elementos, por exemplo, para o judiciário, se for uma ação ajuizada, entender que houve um nexo ali. Agora, essa decisão do STF, ela traz para os empregadores, por mais que, como nós falamos, eu entendo que é praticamente impossível que a empresa também comprove a ausência de nexo, mas ela traz para os empregadores uma obrigatoriedade de analisarem, de se resguardarem e de obedecerem ainda mais essas normas sanitárias. Aquelas empresas que estão funcionando, o empregador deve observar para os funcionários e para os clientes utilização de máscara, disponibilização de álcool em gel, distanciamento mínimo nos postos de trabalho. Por quê? Caso isso não seja efetivado na empresa e o empregado comprove, aí eu entendo que a teoria do risco criado pode ser usada. Porque pode-se entender nesse caso que a empresa abriu mão das proteções necessárias, das determinações das autoridades sanitárias e colocou a vida do empregado em risco. E no caso, doutor Murilo, naquelas atividades em que o risco de contágio pela Covid-19 é aumentado? Nessas atividades, como nós falamos, a comprovação do nexo é muito complicada. Comprovar o momento do contágio é muito difícil. Mas eu entendo que nessas atividades específicas, se eu tenho outros colegas de trabalho já contaminados, se eu lido com pacientes no meu trabalho, com pessoas contaminadas no meu trabalho, essa comprovação é mais fácil por parte do empregado e a negativa do nexo de causalidade é mais difícil por parte do empregador. Então, essas empresas, esses profissionais que lidam aí com contaminados, que lidam com pessoas com a Covid-19, para eles fica mais complicado. Para os profissionais fica mais fácil comprovar o nexo e para as empresas mais complicado negar esse nexo de causalidade.
Aí, no caso, a teoria seria do risco objetiva. A responsabilidade objetiva, eu entendo, porque nesse caso é muito mais fácil, é muito mais iminente que esse funcionário se contamine. Por exemplo, nós temos hospitais aqui que grande parte dos enfermeiros, grande percentual, ou já se contaminou ou está afastado, contaminado. E eles estão, inclusive, fazendo testagem a cada 2 dias para saber se o profissional está contaminado e tentar diminuir essa proliferação. E tão logo ele teste negativo, ele volta para as atividades. Nesse caso, eu entendo que a responsabilidade pode ser considerada como objetiva. E se no exercício da função o empregado não é exposto ao risco de contágio e ainda assim for contaminado, ainda configura doença ocupacional? Não. Aí, nesse caso, ele vai ter que comprovar o nexo de causalidade. Vai ter que comprovar que se contaminou no exercício da função e se é uma função que ele não tem contato direto com ninguém, ele não vai conseguir fazer essa comprovação. O que a empresa vai ter que fazer é tomar as medidas e as precauções que as autoridades sanitárias determinam. Ver com quem ele teve contato na empresa, se for o caso, isolar essas pessoas e colocá-las para trabalhar em casa, se for possível. Resguardar o afastamento imediato desse trabalhador, tão logo ele apresente os sintomas. Testá-lo, se for o caso, passado o tempo que as autoridades de saúde entendem que é o tempo necessário, para ver se ele está negativo e só retornar ao trabalho com total segurança. Porque um funcionário em uma empresa ele pode contaminar a empresa inteira se a empresa não tomar as devidas precauções. O ideal seria que as empresas fizessem testagem, né? Testagens periódicas para evitar essa contaminação, essa disseminação do vírus. Né? Sim, a depender da atividade profissional, o ideal seria que as empresas fizessem esses testes, porque o poder público tem tido dificuldade de testar grande parte da população. Então, o ideal seria que as próprias empresas fizessem. Em caso de morte do trabalhador, existe uma implicação maior para a empresa, para o empregador? O que pode vir a acontecer nesses casos? Sim, aí nós temos que observar alguns fatores. O primeiro fator é o trabalhador morreu por conta da Covid-19, mas onde ele se infectou? Ficou comprovado o nexo de causalidade? Ficou comprovado que ele se infectou no trabalho, em razão do trabalho? Se sim, ele morreu em razão de uma doença ocupacional. Então, essa morte é equiparada a um acidente de trabalho com evento morte. Ele adquiriu uma doença ocupacional, essa doença o levou à morte. Se não, não vai ter nenhuma implicação trabalhista que não a rescisão do contrato de trabalho pela morte do empregado. Mas digamos, então, que seja uma situação em que ficou caracterizada a responsabilidade da empresa. Seja ele um profissional de saúde, seja ele um profissional que teve contato no trabalho com pessoas contaminadas e daí se contaminou. A empresa vai ter que responder judicialmente, se a família quiser acioná-lo, ou caso faça um acordo, mas muito provavelmente nesse caso a família do falecido aciona a empresa na Justiça do Trabalho para poder requerer as indenizações decorrentes da morte, a depender da idade, um pensionamento, às vezes em parcela única, é assim que tem decidido os tribunais regionais por conta do falecimento, e todos os direitos trabalhistas daí decorrentes, porque é a mesma situação de um trabalhador morrer em pleno exercício do trabalho, ou sofrer um acidente de trabalho, ser internado e depois morrer. Caracterizada a relação da doença com o trabalho, o nexo de causalidade, a empresa sofrerá uma série de implicações. Doutor Murilo, na hipótese de que o empregador tome todos os cuidados e cumprimentos legais impostos, empregados ainda podem se submeter ao contágio da doença. Nesses casos, o empregador deve realizar a emissão do CAT? Comprovado o nexo de causalidade, sim, porque a comunicação de acidente de trabalho ela deve ser feita sempre que houver um acidente de trabalho, uma doença ocupacional assim correlata. Mas para comprovar, como nós estamos falando desde o primeiro momento, é muito complicado. Então, a não ser que seja um profissional da área de saúde, que a chance de ter se contaminado no ambiente de trabalho é muito mais fácil, em regra os empregadores não vão fazer essa emissão, salvo por uma determinação judicial, por alguma coisa nesse sentido. Porque é muito complicado comprovar o momento do contágio, muito difícil. Por mais que eu tenha uma empresa, por exemplo, com 100 empregados, e lá eu descobri que tem 3, 4 empregados contaminados, e vão surgir mais empregados, eles podem ter adquirido a doença lá, com contato direto com esses colegas de trabalho, ou na rua, na farmácia, no supermercado, porque nós temos uma contaminação generalizada em vários locais. Muito complicada essa questão da emissão da comunicação. E comprovada a culpa do empregador, como o descumprimento do protocolo de prevenção da doença, como realizar a asepsia dos ambientes, manter distanciamento entre os trabalhadores e entre estes e os clientes. Há possibilidade que a empresa seja responsabilizada criminalmente? Eu entendo que sim. De maneira deliberada, se a empresa não cumpre as medidas sanitárias para a sua reabertura, para o seu funcionamento, eu entendo, porque até os decretos governamentais, tanto decretos do governo federal quanto dos governos estaduais, têm essa previsão de implicações criminais para aquelas pessoas que não cumprem as medidas e para aquelas empresas também que não cumprem o seu papel.
É o momento de todo mundo cooperar, né? Pessoas físicas e jurídicas, todos nós temos uma série de responsabilidades novas com essa pandemia. Então, eu entendo que quem deliberadamente não cumpre o que está determinado, podendo fazer e não o faz, vai responder sim de maneira criminal. Doutor Murilo, na sua opinião, é urgente que as empresas ampliem suas responsabilidades para com a sociedade numa nova mentalidade pós-Covid-19? Com certeza. Nós nos vimos muito vulneráveis com essa pandemia. E nós, que eu falo, o mundo inteiro, porque ela afetou todo mundo. Talvez daqui para frente é o momento de as empresas entenderem também dessas responsabilidades, dos governos entenderem o quanto também são responsáveis pela existência e pelo fomento dessas atividades comerciais, porque se uma empresa fecha, nós pensamos ali que são 50, 100 famílias que são prejudicadas, né? O número de empregados ali tem que ser convertido em família, e a empresa também tem responsabilidade sempre com a saúde, com a segurança desse funcionário. Ela também, não só em tempos de pandemia, tem que zelar por isso, porque hoje os empregadores veem que o maior ativo que eles têm, com toda certeza, é a força de trabalho. Né? Sem a força de trabalho, sem o trabalhador para poder propulsionar ali o objeto dessa empresa, o objetivo dessa empresa, nada vai para frente. Então, é uma via de mão dupla. A empresa tem que ter, sim, mais responsabilidade com o trabalhador, o governo tem que ter mais responsabilidade também com os empresários e com esse apoio, e todos nós temos que colaborar. É um momento de colaboração mesmo, de boa fé, de bom senso, para que nós atravessemos essa pandemia. O papel, na sua opinião, da Justiça do Trabalho nesse momento tão difícil? A demanda vai aumentar, né, por conta de tanto desemprego. Eu penso que sim, eu penso que nós teremos um aumento de demanda substancial a partir do final do ano ou do próximo ano, porque muito desemprego, muitas empresas não conseguiram pagar as rescisões, não conseguem pagar as rescisões, muitas empresas estão estendendo o período de suspensão sem autorização legal por conta da Covid-19. Muitas empresas estão estendendo esse período sem autorização legal, sem fazer as formalizações com os funcionários. Muitas empresas, infelizmente, também não conseguem pagar salário, não têm conseguido cumprir as determinações das convenções coletivas. Algumas empresas também se aproveitam do momento da pandemia para, de má fé, não cumprirem normas do contrato de trabalho, e tudo isso acaba desaguando no judiciário trabalhista. Porque qualquer infração ao contrato de trabalho, às normas trabalhistas, qualquer insatisfação do empregado resultante dessa pandemia vai desaguar no judiciário trabalhista. Vão ser propostas ações para discutir essas medidas, com toda certeza. Ok, Murilo, muito obrigada pela entrevista. Por nada, Fabíola, eu estou sempre à disposição. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Murilo Chaves sobre a caracterização da Covid-19 como doença ocupacional e suas implicações nas relações de trabalho. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pela rádio web, pelas redes sociais, pelo portal do TRT. Até a próxima semana.